Pessoal, tudo bem? Ivair aqui para mais uma aula com vocês e agora iniciando o nosso terceiro bimestre. Então vamos lá, sexto ano, volume 3. Nós vamos falar na unidade 5 sobre going places, lugares, né? Indo a lugares, e no 6 sobre going wild, que é um pouco mais aí o mundo selvagem, tá? Aí você já vê logo um leão aí na capa, né? Bom, vamos seguir então aqui. No Going Place, nós temos aqui uma placa, aliás, várias placas, nós temos aqui um poste com várias placas de lugares aí ao redor do mundo. Então, London significa Londres, que é essa imagem aqui, ó, que é o parlamento lá em Londres, aqui é o relógio deles lá, que não atrasa nunca. Esses tipos de ônibus que eles têm lá vermelhinho e as cabines telefônicas são ícones do país, tá? Agora eu lembrei que é o Big Bang, é o relógio de Londres. New York, Nova York, Paris, Paris, Berlim, que é Berlim, Moscou, que é Moscou, Sydney, que é em Sydney, e Tóquio, que é lá em Tóquio, no Japão. Então, New York, Estados Unidos, Paris é na França, Berlim lá na Alemanha, Moscou na Rússia, Sydney na Austrália e Tóquio lá no Japão. Não quer dizer que isso aqui são as capitais, tá? Apesar de você ter London, Paris, Berlim aqui, não quer dizer que são as capitais dos países, mas que indica esses países aí. Seguindo então essa imagem, ela reflete algumas questões lá embaixo. Qual é a sua cidade favorita e por quê? Bom, a minha cidade favorita é Vancouver, lá no Canadá. Por quê? Porque eu já visitei o lugar e é maravilhoso, é lindo, o lugar é maravilhoso. É cidade cinematográfica, tá? Muitos filmes já foram feitos lá e é muito bonito o lugar, lindo, maravilhoso. Na 2, de qual lugar dessa cidade você gosta mais? Vixe, ó, eu vivia no norte de Vancouver e eu estudava no centro. Então, para mim, toda a parte que eu passava era muito lindo. Eu gostava muito. O centro de Vancouver ali eu conheço com uma palma da minha mão, porque todo dia eu fazia as caminhadas pelas ruas lá, conhecendo os lugares, o que tinha lá. Muito bom mesmo. Ah, aquele seriado Smallville também foi feito lá em Vancouver. E bem na época que era feito em Vancouver, eu estava lá em Vancouver também. Então, tinha aí, né? Eu gostava de assistir e aí tem essa afinidade também. Na 3, que cidades você gostaria de visitar no seu país? Bom, eu já fui em algumas aí. É, uma outra cidade que eu gostaria de visitar seria Natal. Eu gostaria muito de ir para Natal ou Fortaleza, tá? E fora do país, tenho vontade ainda, se um dia tudo der certo, né, de ir para Londres, conhecer alguma cidade da Itália, principalmente ali a cidade que vem a origem do meu nome, né? Eu gostaria também de conhecer a Itália e, é claro, Paris também, porque eu tenho aí uma afinidade com Paris também, eu gosto. Eu sempre vejo falando do Museu do Louvre e, para mim, eu tenho uma vontade muito grande de ir lá. Morar lá, não, conhecer. Morar, se eu fosse morar hoje na Europa, eu gostaria de morar na Inglaterra, mas também é uma coisa aí que a gente tem que pensar direitinho. Então, os lugares fora do país seria Londres, alguma cidade ali da Itália que venha a origem do meu nome, pode ser Livorno, não sei, tá? Aí teria que conhecer bem legal mesmo o lugar, mas a Itália mexe um pouco comigo, então qualquer cidade que tenha na Itália eu gostaria de visitar sim. E aí, Paris, tá? 4. Você consegue nomear cidades em pelo menos 10 países diferentes? Faça uma lista e compare com seus colegas. Bom, isso aqui não vai dar para a gente fazer lista, mas eu consigo nomear algumas cidades aí de 10 países diferentes. A gente já tem algumas ali em cima, outras que já conheço. Eu consigo fazer uma listinha aí. E você, consegue fazer uma listinha?
Se não conseguir, pode pesquisar. Isso já é muito bom, porque vocês estão no 6º ano. Se vocês pensam em, por exemplo, terminando o ensino médio, querer fazer uma viagem para fora, já pesquise aí o país, a cidade que você talvez queira visitar um dia. Seguindo, vamos lá. Nós temos 3 definições aqui e eu vou falar para vocês o que cada uma delas significa. City, tall, village. City são tudo cidades, tá? Só que assim, a city, ela é uma cidade muito grande. Vamos comparar aqui São Paulo, a cidade de São Paulo. Então, São Paulo City. A place where people live that is larger or more important than a town. An area where many people live and work. Então é um lugar onde as pessoas vivem que é maior ou mais importante do que uma outra cidade aí. É uma área onde muitas pessoas vivem e trabalham. Então São Paulo é considerado uma city. O tall também é cidade, mas ela é menor. Então, a place where people live that is larger than a village, but smaller than a city. Então, é um lugar onde as pessoas vivem que é maior do que uma vila, porém é menor do que uma cidade estilo São Paulo. E aí podemos colocar aí nessa tall Jandira, por exemplo, que é bem menor do que a cidade de São Paulo. E aí você vai ver as atrações turísticas que tem em São Paulo. Lá tem parques, tem cinema, tem shopping center, tem tudo. Quando você chega em Jandira, você não tem um parque, tem só uma área de lazer lá, mas não é um parque. Você tem, você não tem shopping, você tem algumas galerias, alguns prédios e tal, e você também não tem cinema. Então, aí você já vê a diferença de uma city para uma town. E a village? A village ela é menor ainda, a small town in the country. É uma pequena cidadezinha no país. E para a gente tirar aqui como village, uma vila, talvez para nós hoje seria o bairro onde a gente mora, que a gente fala, lá na vila. Mas village tem o comércio ali na região, de necessidade básica, porém ela não é expansiva, você não tem muitas alternativas lá. No interior é muito mais fácil você encontrar isso. Por exemplo, a vila, as pessoas dessa vila, elas acabam indo para uma outra cidade maior para passar no médico, para fazer compras maiores, compras do mês, por exemplo. Então aí você consegue entender o que é uma village, que é vila bem menor. E também é considerado como cidade. Eu tenho uma colega que é suíça e ela fala que lá na Suíça tem muitas villages, né? As grandes cidades como Zurique, essas são assim bem desenvolvidas mesmo nessa parte aí. Porém, quando você vai mais se afastando desses grandes centros, é muita vila, vila aqui, vila ali, e são vilas mesmo bem estruturadas, não é igual aqui, é bem estruturada também, porém lá eles têm esse recurso porque é um país bem desenvolvido e a gente ainda está aí nessa patinando, tá? Então, só para mostrar para vocês o que é city, tall e village. Significa a mesma coisa, só que quando você fala de city é algo bem maior, estilo São Paulo. Quando você fala de tall também é uma cidade, mas igual Jandira, não grande igual São Paulo. E village aí você pega uma vila menor, tá? Você pega um lugar menor, uma cidade pequena, menor do que Jandira, inclusive. E aí você coloca aí na balança para ter essa coisa. Na A, vem falando assim, ó. What are the main cities in your country? Quais são as cidades principais no seu país? A gente vai pegar aí as principais cidades dos estados, né? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e assim vai. Em São Paulo tem outras cidades grandes? Tem Campinas, tem Guarulhos, são cidades grandes também, elas são cidades principais, principalmente porque Campinas tem aeroporto, em Guarulhos tem aeroporto, entendeu? Então a gente já começa a entender um pouquinho melhor essa parte aí. Na B, what are the difference between living in a city, in a town or in a village? Bom, a diferença de você viver numa cidade ou grande, cidade menor ou numa vila, vou falar assim sobre os recursos. Se você viver numa cidade grande, você vai ter muitos recursos lá, de lazer, para trabalho, para saúde.
Porém, tem um lado contra, que é muita violência, é muito agitado, as ruas não tem como você brincar na rua, porque é muito agitado para carro. Então, viver em cidade grande é isso. Numa cidade menor, estilo Jandira, também, hoje em dia já não dá para separar muito isso, né? Você não vai ter alguns recursos, esses recursos você vai ter que ir para uma cidade grande, porém, você também ainda passa por um problema aí da agitação do dia a dia, da violência nessas cidades. E na vila? Como que é viver numa vila? É um lugar um pouco mais tranquilo. Se for uma vila rural ainda, é bem tranquilo de você viver. E aí é o ponto positivo, que você tem uma vida mais tranquila, não tão agitada. Porém, você é escasso, ou seja, tem falta aí de muitos recursos, como estudar, como trabalhar, como supermercado, a coisa de lazer. Então, essa é a diferença, tá? Na C, how do you call the area where you live? What is that? Como você chama a área onde você mora? City, a gente já está acostumado com isso. Mas quem mora em Itapevi, quem mora em Jandira, podemos dizer que é uma town, uma cidade, tá? Apesar que Itapevi ela é mais desenvolvida do que Jandira. E por que isso? Eu posso falar que Itapevi é mais desenvolvida, por quê? Porque tem lá um hospital muito conceituado, né? É conceituado. Tem shopping center, tem mercados grandes, agora vai sair lá um parque, uma área bem bacana. Jandira não tem tudo isso, tá? Então você consegue ver essa diferença. Na letra D, do you know any cities where English is spoken? Você conhece alguma cidade onde o inglês é falado? Bom, eu conheço várias. E você conhece alguma? Se você não conhece, é hora de você entrar na internet e colocar assim, ó, cidades estrangeiras que falam inglês. E aí você vai ter lá os países e algumas cidades que você vai conhecer aí, tá bom? Na E, would you like to visit one of these cities? Why is that? Você gostaria de visitar alguma dessas cidades? Claro, se eu gosto do inglês, eu vou querer sempre visitar cidades que falam o inglês. Morar lá? Depende, vai depender muito, tá? Quanto mais jovem você vai para um lugar desse, menos apegado ao Brasil você fica. Por quê? Porque você não tem tantos recursos aqui ainda. Você talvez não tenha uma casa ainda, você não tem uma família ainda, você tem a sua família aí com seus pais. Eu digo assim, você não construiu uma família ainda. Então, você não tem, por exemplo, você tem um carro, mas o carro o carro ele é mais para o luxo e não investimento. Entendeu? É mais fácil você vender o carro, ir embora para lá, tentar uma vida lá. Quanto mais jovem você é, menos coisas para você se apegar no Brasil você vai ter. E é mais fácil de você ir. Quanto mais velho você é, isso já fica mais difícil. Porque às vezes você já construir uma casa, às vezes você já tem família, às vezes você tem 2, 3 filhos, não sei, e aí as coisas vão ficando mais difíceis para você ir e abandonar tudo aqui. Então, é isso que você tem que pôr na balança e ver direitinho. Então, quanto mais jovem, mais fácil de ir. Exercício 1 aqui, tá? É só uma informação sobre o que é os lugares na cidade, e os lugares nós temos aqui embaixo: bakery, padaria, bus station, rodoviária, cinema, drugstore, farmácia, gym, academia, library, biblioteca, post office, correio, police station, a delegacia, restaurante, supermercado e teatro. Esses lugares que eu falei aqui, vocês irão colocar eles aqui, ó, de acordo com as classificações. Ó. Run by the government. Administrado pelo governo. Quais são? To have some food and drink. Tem comidas e bebidas. Quais os estabelecimentos que tem aqui? For everyday activities. Para atividades diárias. Quais informações vocês irão colocar aqui? To hang out with family and friends. Sair com os amigos e família. Quais os lugares aqui? E to shop é ir às compras. Para comprar. Onde
o que você vai colocar aqui? Então, essas informações que eu falei aqui em cima, vocês irão colocar aqui embaixo de acordo com o que está pedindo aqui na parte verde. Bem tranquilo de fazer. Por exemplo, é administrado pelo governo. O que o governo pode administrar? O correio pode ser, tá? Não é? E aí vocês irão fazer aqui. Sair com os amigos e família. E aí, onde há? Cinema. Então é assim que você irá fazer aqui. Exercício 1 do Listen Up. Aqui são alguns lugares, tá? Isso aqui, esses lugares são todos lá na Inglaterra. St. Paul, Trafalgar Square, the British Library, Heathrow Airport, the British Museum, Greenwich Park, Shakespeare's Globe, Stratford Station. Todos esses lugares lá. Aqui é a Catedral de São Paulo. Aqui é a Praça Trafalgar. Onde todos os eventos que acontecem assim de comemoração é feita lá. Tá? Aqui é a Biblioteca Britânica, perdão. Aqui é o aeroporto de Heathrow, é o maior aeroporto que tem na Inglaterra. Todos os voos internacionais vão direto para lá. Aqui é o Museu Britânico. Greenwich Park é o Parque de Greenwich. Vocês já viram falar de Meridiano de Greenwich, que fica lá. Por isso que a hora marco zero fica lá na Inglaterra, bem nessa área aí. Tem até, se vocês colocarem na internet, vocês vão ver lá que ele divide ali, tem uma linha ali mostrando que ali é como se fosse o centro do planeta. Então a hora zero começa ali. E dali vem para nós, quando chega aqui no Brasil é -3. Por isso que tem 4 horas de diferença do Brasil para muitos lugares da Europa, principalmente a Inglaterra. Aqui é a casa de Shakespeare, né? Tá falando que é o globo dele, é uma casa onde tem todas as obras de Shakespeare, e aqui é a estação de Stratford, tá? Essas são informações que vocês irão preencher aqui, né, nesses textos, irão colocar os nomes, e esses mesmos nomes lá em cima que eu acabei de falar, vocês irão colocar aqui de acordo com a imagem. Mas vamos então para o áudio aqui do. Ó, tá falando assim: ouça a descrição de algumas atrações turísticas lá em Londres e complete o seguinte texto com as informações que faltam. Quais são as informações que faltam? Geralmente as informações que faltam são esses nomes aqui, por isso que eu peço que você ouça o áudio para que faça direitinho. Então vamos lá? Unit 5, Track 22. Located 32 kilometers, 20 miles to the west of central London, London Heathrow Airport, LHR, is one of the busiest and most advanced airports in the world. With 190,000 passengers arriving and departing every day, it handles more international passengers than any other airport in the world. Founded in 1753, the British Museum's remarkable collection spans over 2 million years of human history. Enjoy a unique comparison of the treasures of world cultures under one roof, centered around the magnificent Great Court. At the British Library, we receive a copy of every publication produced in the UK and Ireland. The collection includes well over 150 million items in most known languages. If you see 5 items each day, it would take you over 80,000 years to see the whole of the collection. Shakespeare's Globe is a unique international resource dedicated to the exploration of Shakespeare's work and the playhouse for which he wrote, through the connected means of performance and education. Stratford Station is a railway and underground station in East London. Queen Elizabeth Olympic Park is near.
Greenwich is most famous for being associated with time and with space. As you walk across the spectacular Greenwich Park, you get a potent sense of both. Trafalgar Square is a center of national democracy and protest. Rallies and demonstrations are frequently held at weekends on different political, religious, and general issues. The mayor supports this democratic tradition and gives access to the square for such causes. Step into St. Paul's and enjoy the cathedral's awe-inspiring interior. Visitors can try out the acoustic quirks of the Whispering Gallery and continue their climb to the Golden Gallery to enjoy breathtaking panoramic views across London. Bom, esse aí foi então o áudio para tudo isso daqui, e agora vocês vão colocar os mesmos nomes de acordo com as fotos que vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Aqui vem umas informações extras de onde foi tirado toda essa estrutura aí. E o exercício 2 aqui, ó, vocês irão pegar essas definições aqui e marcar com o lugar. Por exemplo, a place where books, magazine and other material are available for people to use or borrow. Lugar onde livros, revistas e outros materiais estão disponíveis às pessoas utilizarem e emprestarem. Onde eu faço isso? Aqui na catedral? Na igreja? Não. Aonde? Na biblioteca, library. Então a letra A aqui vem library. Ok? Happy French Cup, buddy. Nice to get you here.